Boa noite, irmãos. Sempre uma alegria voltar ao Brasil e a esta igreja, e hoje surpreendido positivamente com essa apresentação. Missionários voluntários. Quem sabe, né, Rosa? Daqui a 3 anos, quando a gente voltar, coincide que a gente vai com vocês também para uma dessas cidades e participa. Seria para a gente um privilégio, uma alegria e uma experiência inigualável. E oramos por vocês e esperamos que Deus continue dando força, visão, compaixão, oração e mãos na massa, né? Para que a obra missionária cresça. Depois, vamos compartilhar um pouco a palavra do Senhor. Depois eu gostaria de falar um pouquinho também do nosso trabalho. Eu queria começar lembrando que do dia 20 de maio a 25 de julho do ano de 325, numa cidade que naquela época se chamava Niceia, onde hoje fica Turquia, existem ruínas da antiga Niceia até hoje naquele lugar. Naquele ano foi realizado o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja Cristã. E agora em 2025 nós celebramos 1700 anos desse acontecimento. Na verdade, eu quero confessar que eu me senti um pouco surpreendido ao chegar no Brasil e não ver nenhum movimento comemorativo do Concílio de Niceia. Porque todos nós cristãos aceitamos o credo niceno como parte da nossa fé. Quantos aqui ouviram falar do Concílio de Niceia? Olha que legal, bastante gente. Muito bom. Os pastores certamente conhecem a fundo esse concílio. O Concílio de Niceia, ele aconteceu porque em Alexandria começou um debate sobre uma questão importantíssima. Surgiu um irmão que era diácono, não como os diáconos que nós temos hoje nas nossas igrejas. O conceito de diácono naquela época era muito diferente. Surgiu um irmão chamado Ario, que começou a ensinar que Jesus era o intermediário entre Deus e os seres humanos. Obviamente, como intermediário, ele não poderia ser como um ser humano normal. Ele tinha que ser um ser humano superior, muito superior a qualquer pessoa do mundo. Talvez uma espécie de Superman, não sei se eles tinham esse conceito de Superman. Marvel é um pouco mais tarde na história, não sei se eles tinham esse conceito, mas era mais ou menos isso. Era um super-homem, tão superior a nós, que ele poderia nos ligar a Deus. Mas, obviamente, ele não poderia ser Deus, porque ele foi criado por Deus. Criado por Deus dentro de uma categoria da criação na qual só ele se encontrava, mais ninguém. Na categoria Superman só estava Jesus Cristo. Uma categoria muito inferior, todos nós. E numa outra categoria muito mais elevada e superior à de Jesus, Deus o Pai. Mas ele não era Deus. Ele era quase Deus. E ele era mais que um homem. E essa história começou a se espalhar por todo o norte da África, né? Isso começou em Alexandria, no Egito, pelo Oriente Médio, Turquia, sul da Europa, chegou a Roma. E havia em Alexandria
um outro homem chamado Alexandre, ficou conhecido como Alexandre de Alexandria, bispo de Alexandria, que bateu de frente com Ário e começou a dizer: não, nada disso. Exatamente como qualquer um de nós, não tinha nada disso de ser um ser humano melhorado. Ele era um ser humano normal, comum, plenamente ser humano. E ao mesmo tempo, ele compartilhava da essência do ser de Deus. Portanto, ele era plenamente Deus. 100% Deus, 100% homem. E as controvérsias foram tremendas. Tentaram resolver essas controvérsias com a mediação Diz a história que Constantino se converteu a Cristo através da pregação desse bispo de Córdoba, Ócio, que foi nomeado por Constantino secretário do Concílio de Niceia. Ócio não conseguiu colocar os dois em pé de igualdade total. Que Constantino, o próprio imperador, convocou o primeiro concílio. Mandou chamar 318 bispos de todo o mundo cristão da época. Reuniu esse pessoal em Niceia e disse: vocês não saem daqui enquanto essa questão não estiver resolvida. Porque essa questão começou a ser tão problemática que, se a igreja se rompesse em duas facções, algo que aparentemente poderia acontecer, o próprio Império Romano poderia também se romper em duas partes. E Constantino não admitia isso. Vocês não saem daqui enquanto não resolver essa questão. A questão foi resolvida? Foi. Começou a ser resolvida em Niceia, ano 325. Continuaram os debates. Durante quase 50 anos, os debates continuaram. De vez em quando, os seguidores de Ário ganhavam força, em outras ocasiões e regiões, os seguidores de Alexandre e do seu sucessor Atanásio ganhavam força, e assim foi por quase 50 anos, até que tiveram que reunir um outro concílio, Concílio de Constantinopla, no ano 381. E aí então eles conseguiram controlar a situação e definiram duas coisas. E as duas coisas os irmãos sabem muito bem quais são. Eu vou repeti-las aqui. Primeira delas, definiu-se uma doutrina baseada na interpretação, no estudo das Escrituras Sagradas, que afirma que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. E nós continuamos crendo dessa forma até hoje. E já se passaram 1.700 anos. 1.700 anos. Segundo, a questão teve que ser levada para o século seguinte, século V, quando Santo Agostinho é muito mais conhecido nosso do que Atanásio e esses nomes, quando Santo Agostinho leva a última consequência essas questões de Niceia e Constantinopla e escreve um livro sobre a Trindade. E a doutrina da Trindade que nós cremos hoje foi definida no século V pelos trabalhos de Agostinho. E também o credo apostólico foi escrito nesse concílio de Constantinopla. Legal, né?
a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega e todas as igrejas derivadas da Reforma Protestante aceitam o credo de Niceia, de Constantinopla e a doutrina da Trindade de igual maneira. Aí você me pergunta, Delpio, mas o que tudo isso tem a ver com missão? A pergunta talvez seja um pouquinho diferente. Não é tanto o que isso tem a ver com missão. A pergunta é: que tipo de Cristo nós pregamos? Porque as ideias de Ario também chegaram até os nossos dias. O pano de fundo da teologia dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, é arianismo do século IV. A pergunta é: o que é que nós pregamos acerca de Jesus? O que é que nós pregamos hoje em todo o processo de evangelização, em todo o processo de discipulado, trabalho missionário, seja aqui no Brasil, em Carmo do Paranaíba, em Brasília, seja lá em Madrid, em qualquer outra região do mundo? Qual é a nossa pregação? Nós pregamos essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Deus homem, que morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, concluindo dessa forma, concretizando na história dessa forma a nossa redenção. Nós não pregamos a um Jesus semideus ou a um homem superior criado por Deus. Nós não pregamos a um religioso místico, nem a um revolucionário político e social. Também não pregamos a um Cristo feito à nossa imagem e semelhança, que cumpre com os nossos caprichos pessoais, com os nossos sonhos de consumo. Nós não pregamos a um Jesus Cristo que está sempre atento para que eu não me sinta mal comigo mesmo. Nós não pregamos a um Jesus que promete para todo mundo uma felicidade plena às 24 horas do dia de todos os dias das nossas vidas. Não. Que tipo de Cristo pregamos aqui e ao redor do mundo? A pergunta é: quando um familiar, um vizinho, um amigo, um companheiro de trabalho chega para mim, chega para você e diz: me conta uma coisa, quem é esse Jesus que você adora? O que você responde? Me diz, eu quero saber. Você vai na igreja todos os domingos há 30 anos. Então me diz, quem é esse Jesus? O que você responde? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Que tipo de Jesus? Nós apresentamos um Jesus multicolorido, um Jesus que está preocupado apenas com o nosso bem-estar, uma espécie de coaching espiritual. Afinal de contas, quem é Jesus? Quem é esse Jesus que nós pregamos? E por isso eu queria te convidar a ler o texto de Marcos capítulo 8, 27 a 29, para a nossa edificação e para a gente pensar um pouquinho nessa pergunta: quem é o Jesus da missão? Diz o texto: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem: é um dos profetas. Mas e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo ao redor desse texto. Primeiro de tudo, lembrar que, claro, nós podemos dividir o Evangelho de Marcos de mais de uma forma diferente. Mas eu vou dividir o Evangelho de Marcos aqui agora com vocês, usando essa confissão de Pedro como um divisor de águas. Ou seja, até a confissão de Pedro, depois da confissão de Pedro. Até a confissão de Pedro, todos esses 8 primeiros capítulos de Marcos, o evangelista registra Jesus conversando com muita gente, atendendo a muita gente, curando enfermos, ele e as multidões, como uma espécie de ministério público, amplo, geral. E a palavra, ou o nome, ou o título, Cristo, foi usado nessa primeira metade de Marcos, só no versículo 1 do capítulo 1. Se você abrir e ler Marcos 1, lá o que diz? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo. Depois não se usa mais esse título, esse nome, até a confissão de Pedro, aqui no capítulo 8. Mas após a confissão de Pedro, esse título começa a ser usado. Se você correr os olhos e chegar no versículo 31 desse capítulo 8, você vai encontrar as seguintes palavras. Como consequência da confissão de Pedro, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia. A partir daí, Jesus deixa um pouco de lado as multidões e se reúne com seus discípulos e começa a ensinar a esses discípulos o que é ser o Cristo. Começa a falar da sua messianidade, da sua cristianidade, do peso que a rejeição e a consequente morte na cruz, o peso que isso teria para a redenção dos seres humanos. Eles começam a ser instruídos sobre o que é ser o Cristo. Nós precisamos, igualmente, ser instruídos sobre Jesus, porque ideias sobre Cristo nós podemos ter muitas. E podemos começar a dizer, quando as pessoas nos perguntam sobre a pessoa de Jesus, podemos começar a dizer o que a gente acha que ele é, quem ele é. De acordo com a minha experiência, Jesus é assim, Jesus é da outra forma, mas nós não estamos interessados em definir a pessoa de Jesus, nem a partir da nossa experiência, nem a partir da nossa imaginação, nem a partir do que a gente escuta por aí. Nós precisamos ser instruídos através das Escrituras Sagradas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu achei muito interessante a resposta que deram à pergunta de Jesus. Os discípulos apresentaram algumas opiniões que as pessoas tinham acerca dele, não é? Disseram, uns dizem que você é o João Batista que ressuscitou. Outros dizem que você é como se fosse o fantasma do Elias, profeta Elias, né? Aliás, eles tinham um panteão fantasmagórico impressionante, os judeus naquela época, hoje também. E outros falam, não, deve ser um fantasminha de algum desses profetas aí do passado, né? Opiniões sobre Jesus existem muitas. Hoje talvez existam muito mais do que essas 3. Mas o interessante é que esses discípulos conheciam essas opiniões e possivelmente já estivessem interagindo com as pessoas
que chegavam para eles e diziam: ô João, o seu mestre, ele por acaso não é o João Batista que ressuscitou, reencarnou? Ele não é o fantasma do Elias que está por aí? E o João dizia: não pode ser um fantasma, ele almoça com a gente toca nele. Outro dia, ele bateu o braço numa pedra, cortou assim e saiu sangue. Eu acho que um fantasma não sangra, né? Ele deve ser o Messias. Ah, não, o Messias não pode ser. Ele veio lá da Galileia. O Messias tem que vir de Belém. Então, eles já estavam interagindo com essas pessoas, conversando com elas sobre as suas opiniões. A missão, quando tem Cristo como seu centro, seu conteúdo, nos leva a interagir, a conversar, a buscar as pessoas, a perguntar a muita gente: o que você acha de Jesus? Quem ele é para você? E depois explicar exatamente quem é o nosso Cristo. No trabalho missionário e evangelístico do povo de Deus, nos nossos dias, nós convivemos com essa grande pluralidade de opiniões sobre Jesus Cristo. Aliás, nosso mundo é muito plural, cada vez mais, né? E à medida em que o tempo passa, parece que os pareceres vão se formando sobre Cristo de forma cada vez mais complexa, enquanto outras opiniões antigas, de séculos atrás, aparecem de novo com uma nova roupagem, com um novo colorido. Conhecer bem essas opiniões, interagir com essas pessoas, dialogar e responder, ensinar e oferecer o verdadeiro Cristo bíblico a todo mundo, é parte do lugar que nós ocupamos neste mundo. É parte do lugar que a missão ocupa na vida dos seguidores e servidores do Senhor. Se vivemos no bairro vizinho, na cidade vizinha, ou em outro continente, se nós trabalhamos nesta profissão ou em outra, se estudamos ou se já nos aposentamos, tanto faz. O lugar que ocupamos nos foi dado por Deus para segui-lo fielmente entre as pessoas, neste mundo. Pessoas que ainda necessitam conhecer. Mas nós não podemos chegar a pessoas necessitadas de salvação sem saber quem é Cristo. Por último, eu queria comentar sobre a fé de Pedro. Nós chamamos esta afirmação que ele fez de a confissão de Pedro. É uma confissão de fé, né? E certamente representativa dos outros discípulos que estavam ali. Uma expressão de fé clara, simples, profunda, valente e sincera, que expressou exatamente o que ele cria, o que eles acreditavam. Essa é uma confissão de fé, uma confissão digna de ser imitada por todos nós. Realmente foi uma confissão valente e sincera, pronunciada no meio e contra aquele pluralismo de opiniões, de tendências, de confissões que negam a genuína natureza divina e humana de Jesus Cristo, que nega os efeitos presentes e eternos da sua obra de salvação. Nem Pedro, nem os seus companheiros de caminhada negaram a messianidade de Cristo, ao contrário, assumiram plenamente, com fé, o fato de Jesus ser o Cristo. Creio que naquele momento eles não compreendiam todo o significado dessa expressão, tu és o Cristo. Creio que não entendiam tudo o que estava por trás dessa afirmação,
Por isso Cristo gastou meses, 2 anos, quase 3, ensinando os seus discípulos o que é ser o Messias. Porque se eles não entendem, se nós não entendemos o que é a messianidade de Cristo e as consequências da obra redentora do Deus homem, nós não temos o que dizer para as pessoas. Podemos ter estratégias, podemos ter movimentação, podemos fazer tanta coisa, mas nos falta o conteúdo, nos falta a única mensagem que de fato é redentora. A fé em Cristo para a salvação, a fé cristã, nos dá os contornos necessários para a nossa missão, para a nossa espiritualidade, e é vital para a vida da Igreja de Deus. Quero concluir sugerindo 3 ou 4 coisas. Primeiro, quero sugerir que a pregação, a evangelização, o discipulado, o pastoreio, o aconselhamento, o cafezinho, quando você compartilha o evangelho com uma pessoa, com um familiar, seja lá no campo missionário convencional, onde está a Dona Rosa e eu, ou seja aqui no dia a dia de cada um dos irmãos, como profissionais, como estudantes, como vizinhos, a evangelização claramente precisa anunciar a pessoa e a obra redentora de Jesus, tal como nós o encontramos na Bíblia. E isso exige de mim, de cada um de nós, rever o nosso imaginário pessoal, inclusive o nosso imaginário eclesial sobre Cristo. Segunda sugestão, segunda conclusão, devemos reconhecer que a pluralidade de opiniões que existe nos nossos dias não é nem moralmente má, nem moralmente boa. Nós temos que reconhecer que nós vivemos em um mundo com uma vasta pluralidade de tudo, inclusive de opiniões religiosas acerca de Jesus. E nós precisamos conhecê-las. Nós precisamos saber responder, pelo menos as principais dessas opiniões. A dizer todas é basicamente impossível. Mas vamos escolher as principais, as mais comuns. Vamos entender o que essas pessoas estão pensando e vamos nos preparar para responder com as Escrituras Sagradas, com a fé, com a dependência no Espírito Santo e em fidelidade ao nosso Cristo. Outra conclusão que está de mão dada com essa, é que a pluralidade, na nossa época, está dando lugar ao que a gente conhece pelo nome de pluralismo. Pluralismo não é muitas coisas, não é uma enorme variedade de opiniões. Pluralismo é uma ideologia, Essa sim diz que na multidão de opiniões existe algo moralmente bom. Portanto, todas as opiniões têm que ser reconhecidas como boas. Todas têm o seu grau de verdade. Não existe uma opinião que assume a verdade absoluta. Não existe. O que eu acho está bom, é verdade para mim. O que você acha está bom também, é verdade para você. O que uma pessoa do outro lado do planeta acha sobre qualquer coisa está bom, é verdade para ele. E a nível de religião, tudo isso significa que está bom. O que você crê, se você é presbiteriano, protestante, católico, espírita, muçulmano, budista ou ateu, tanto faz. Porque se você é coerente com o que você crê, você vai para algum tipo de céu, porque em cada opinião religiosa existe algum tipo de Cristo que nos salva. Eu creio que esse é o nosso maior campo missionário. É dentro dessa realidade que acontece a missão da igreja
nos nossos dias. Já não trabalhamos tanto com aqueles antigos conceitos de povo pagão, que não conhece a Cristo, versus povo cristão, que tem que mandar alguém do mundo cristão para o mundo pagão para converter essas pessoas. Hoje a missão está na sala de aula, a missão está na vizinhança, a missão, para a gente lá em Madrid, está na mesa de uma cafeteria. Lá eu costumo dizer para os nossos colegas lá, os outros missionários, o nosso melhor púlpito não é o que está lá na igreja, é a mesa da cafeteria, é onde a gente encontra as pessoas, onde a gente senta com as pessoas para conversar sobre as nossas vidas, sobre o que nós cremos. Por último, eu e você somos servos de Cristo neste mundo, somos missionários de Cristo entre os seres humanos. Cristo nos chamou e Cristo nos dotou com dons, com talentos, com habilidades, com recursos, não só para o nosso bem-estar, mas fundamentalmente para que o sirvamos de todo o nosso coração. Feliz ano missionário do Concílio de Niceia a todos. Tu és o Cristo. Essa é a nossa mensagem ao mundo. Amém. Eu preparei uma apresentação, PowerPoint. Não sei se está fácil para colocá-la. Aí, muito bem. Muito obrigado. Eu queria só contar um pouquinho do que a gente tem feito, a Rosa e eu. A nossa igreja, os irmãos conheceram a nossa igreja antigamente, como nome de Igreja Presbiteriana de Torrelodones, porque o trabalho começou nessa cidade, Torrelodones, na região noroeste de Madrid. Depois, com a pandemia, nós entregamos um local que tínhamos ali e a nossa congregação decidiu se reunir em uma cidade um pouco maior, a 10 minutos de Torrelodones, que é a cidade como o polo de muita cidadezinha ao redor, de onde são os nossos irmãos, né? Então, hoje nós estamos em uma região, uma cidade chamada Collado Villalba, que não é essa da foto, essa é a cidade que a gente mora, que chama El Escorial. E em Collado Villalba, nós hoje nos reunimos, porque fica perto para muita gente, para todos nós, né? Para todos os irmãos da igreja. É uma cidade maior e nos dá mais possibilidades de atividades também. Então, hoje a igreja se chama Igreja Presbiteriana, Iglesia, né? Como que é, Pedro? Iglesia Presbiteriana Fé e Vida. Fé e Vida. Então, essa é uma foto da nossa cidade, só para vocês conhecerem. E nós estamos em um continente que está distante de Deus, né? Eu pus aí uns desenhos, pluralismo, rejeição de Deus, o individualismo, né? Um continente que, como eu sei que muitos de vocês conhecem a Europa, a realidade europeia, e sabem que o estado de bem-estar social tem funcionado, às vezes, de uma forma melhor em alguns lugares que outros, mas as pessoas ali vivem, vocês não precisam se preocupar com um plano de saúde, nem com um colégio particular para os filhos, porque tudo isso está disponível, basicamente é grátis para toda a população e, no geral, tem excelente qualidade. Então, as pessoas vivem mais ou menos bem, tranquilas, não existe gente muito rica, também não existe muito pobre. Agora, os imigrantes e refugiados, sim, que estão chegando, mas, no geral, a população europeia é uma classe média mais ou menos estável, né? De vez em quando tem algumas crises e tal, mas eles vivem bem, ou seja, não tem muitas preocupações com o futuro, né? Como muitas mães às vezes dizem para os filhos, estuda, menino, que senão você não vai ser ninguém na vida, né? Muitos por ali pensam, eu não preciso estudar, eu já nasci alguém na vida, né?
Então, não preciso estudar para ser alguém. Se alguém já está disponível para mim. Mas, por trás desse sentimento de segurança, do bem-estar social, as pessoas estão sofrendo. Lembram-se de Mateus 9, 35, 36? Jesus viu as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas, desamparadas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Né? E tudo isso a gente vê no fundo da alma daquelas pessoas. É um continente enorme, são 750 milhões de pessoas distantes de Cristo, distantes de uma relação redentora com nosso Pai. Mas nesse contexto existe uma igreja, um povo vocacionado por Deus, um povo que ora, um povo que compartilha a palavra, um povo que chega para os demais e diz: Ele é o Cristo, presta atenção na sua vida espiritual. Um povo que recebe, a nossa igreja, por exemplo, recebe semanalmente inúmeros pedidos de oração de pessoas não crentes, de pessoas que são de ateus, totalmente ateus, agnósticos, secularistas, mas que chegam a um estado de vida que dizem: tio fulano, ou primo fulano, ou meu vizinho fulano ou fulana, você pode pedir para a sua igreja rezar por mim, pela minha mãe que está com câncer, que está em estado terminal, pelo meu primo que aconteceu isso e aconteceu uma coisa ou outra. A nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, irmãos, ora fielmente pela saúde de muita gente, por problemas familiares de muitas famílias, pela conversão de familiares de membros da nossa igreja. E sabe que Deus tem respondido? Nós temos visto depois alguém dizer: conta lá na sua igreja que o fulano está muito melhor daquela enfermidade. E outro que diz: Delpino, lá dificilmente alguém me chama de pastor, né? Delpino, queria agradecer a Deus aqui com os irmãos, porque a minha prima se converteu, porque o meu tio se converteu, porque a minha tia se converteu, porque o meu cunhado se converteu. Nós temos visto conversões de familiares de membros da nossa igreja, alguns que moram no interior da Espanha, pessoas muito idosas, algumas delas, semanas ou poucos meses depois da conversão, faleceram, mas faleceram no Senhor. Outros que se converteram lá na Holanda, outros familiares se converteram na Colômbia. E temos visto o mover de Deus através do seu povo. É um povo pequeno, não somos muitos, não somos muitas igrejas, mas um povo com o coração entregado ao Senhor, buscando levar o Evangelho do Deus homem às pessoas dali. Evangelização, discipulado, comunhão e pastoreio. Eu escolhi essas palavras para resumir um pouquinho aquilo que a gente tem feito ali, né? Eu pus algumas fotos de diferentes ocasiões da nossa igreja, reuniões dentro de um local fechado, né? Reuniões no quintal de uma casa, reunião de mulheres na nossa casa, chá de bebê na casa de outra irmã, almoço, comunhão, evangelização, discipulado, o rumo que nós tomamos aqui.
Ensino da palavra de Deus é algo que não pode faltar, é o centro da vida da evangelização, do discipulado. E coloquei como um detalhe as mulheres e a reforma protestante. Ano passado, todos os anos a gente comemora, no 31 de outubro, o dia da reforma. Ano passado nós resolvemos convidar a Rosa e a Pilar, que é a outra senhora que estava aí, que é uma espanhola, para falarem sobre mulheres no período da reforma. Vocês já ouviram falar de mulheres reformadoras? Muitas, porque chega em outubro a gente escuta falar Calvino, Lutero, Zwinglio, Calvino, Lutero, Zwinglio, de vez em quando um outro nome que a gente esquece, e Calvino, Lutero. Mas não havia mulheres naquela época da história? Não havia mulheres envolvidas no processo da reforma? Sim. Só princesas espanholas, e olha que a reforma passou voando na Espanha por causa da Inquisição. Só princesas espanholas, com 3 reformadoras, que financiaram obras sociais, que deram proteção para refugiados religiosos que vinham de outros lugares, porque estavam sendo perseguidos, que patrocinaram tradução e produção de literatura. Uma delas, Margarita de Navarra, traduziu ela mesma a Bíblia toda para o idioma basco. Então, nós estudamos sobre a vida delas. Continuamos trabalhando com formação teológica, e eu coloquei alguns dos cartazes que a gente faz para divulgação, de cursos, conferências, entrevistas. O último foi um curso sobre evangelização, foram 21 estudos, estão em espanhol, mas estão disponíveis no YouTube. Se alguém quiser, depois eu dou o link e podem assistir livremente, né? E temos atingido com formação teológica e missionária a líderes de igrejas na Espanha, também em países de língua espanhola, como Chile, Colômbia, Argentina, República Dominicana e outros lugares, né? Então, graças a Deus, esse trabalho continua firme. E começamos a publicar, irmãos, lá na Espanha. Publicamos esses 2 livros, o verdinho e o marronzinho. Esse verdinho é um estudo sobre o apostolado de Cristo e a missão da igreja, um estudo do Evangelho de João. A editora Cruz, de um pessoal da Assembleia de Deus de Goiânia, traduziu e publicou em português, que é a foto do lado ali, mais branquinha. E o outro é um estudo sobre a missiologia do livro de Atos, e o nome é esse, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, né? Que o pessoal dessa editora me disse que quer traduzir e publicar até o início do ano que vem. Então, graças a Deus, a gente tem feito esse trabalho também. Esses 2 casais são 2 líderes da nossa igreja. O da direita é um chileno, casado com uma holandesa, Felipe. Ele concluiu o seu curso de teologia há alguns meses atrás e está no processo de ordenação pastoral pelo nosso sínodo da Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. E o outro é um holandês casado com uma colombiana, a gente chama de Tjei, porque o nome holandês dele é impronunciável. Paciência, né? Ele tem que aceitar. Então, o Jay está justamente na metade do curso de teologia dele. Os 2 são bênçãos na vida da nossa igreja local, estão evangelizando pessoas, estão discipulando pessoas, pregam na nossa igreja. Eu vim para cá 2 meses e meio que nós estamos aqui, e eles estão administrando tudo lá na igreja, pregando nos domingos, os estudos bíblicos, as visitas, tudo que precisa ser feito está na mão deles, e nós estamos agradecidos a Deus pela vida. Orem pelo Jay, pelo Felipe, Lorena e Marluz, as esposas, que o Senhor possa usá-los.
A Rosa, ela tem feito um trabalho constante com filhos de missionário. Aqui tem algumas fotos de diferentes momentos do trabalho dela. O foco principal tem sido atenção a filhos de missionários com dificuldades de adaptação escolar e com qualquer outro transtorno que tenha a ver com essa área pedagógica. Tem atendido esses meninos e meninas de 7 até adolescência, 7 anos para frente, mais ou menos, de forma online. Então, ela está atendendo a filhos de missionários, não só da nossa igreja, mas de muitas denominações brasileiras, gente que está em lugares diferentes do Brasil, no norte, entre indígenas, na África, na Europa, na Ásia, tem alunos na China, na Indonésia, na Sibéria, nos Estados Unidos, eu nem sei mais em que outros lugares, né? Então, ela tem mantido esse ministério de forma fiel. E aproveitando que eu estou falando dela, os irmãos acompanharam através do SEM, né? A gente mantém um contato mais direto com o SEM, né? Há 2 anos e meio atrás, a Rosa foi diagnosticada de um câncer, né, no peritônio, e precisou passar por uma cirurgia lá na Espanha. Graças a Deus, a recuperação dela foi muito boa. As oportunidades que ela teve, inclusive, de testemunhar a equipe médica, todo o quadro de enfermagem, que ela ficou depois quase 2 semanas hospitalizada, teve muita oportunidade. A recuperação foi uma bênção. A cada 3 meses ela tem que fazer revisões. Graças a Deus os marcadores têm sido todos negativos, né? Revisão atrás revisão. E nós sabemos que o Senhor usou os recursos, a capacidade, a competência, o conhecimento de equipes de profissionais para a glória dele. E Deus interviu diretamente na Rosa. Hoje, graças a Deus, ela está aí, firme, né, com saúde. De vez em quando escorrega um pouquinho a saúde, mas eu acho que na nossa cidade isso deve ser normal, né? Mas graças a Deus ela está firme, forte, e ela pediu que eu falasse isso para vocês. Ela quer agradecer as orações de todos que acompanharam. Okay? E para acabar, essa nossa família é a foto mais completa que nós temos, com os 4 netinhos, que são as estrelas e os chefes lá de casa. Eles mandam na gente. Quem é avô e avó aqui sabe disso, né? Eles controlam a gente com uma facilidade impressionante, irmãos. E se eu soubesse que neto era tão bom, confesso a vocês, não teria tido filhos, não. Já teria tido netos de uma vez. É bom demais. Eu animo vocês a terem netos. Viu? Muito obrigado, a gente quer agradecer a oportunidade. E terça-feira estamos aí às 19h com o Conselho Missionário. E todos estão convidados, né? Como disse o pastor. Nos vemos então na terça. Deus abençoe.